Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Aqui quem fala é o FutePython Trader e no vídeo de hoje a gente vai para a nossa terceira parte da criação de variáveis secundárias com Python. A gente já criou as variáveis de profit dos mercados, probabilidades, coeficiente de variação do match odds e variáveis derivadas das odds. Então só relembrando, a gente importou as bibliotecas e as funções, importamos a base de dados, criamos essas colunas dos profits, criamos probabilidade, coeficiente de variação, proporção entre odds, diferença absoluta, ângulos de paridade. E no vídeo de hoje, a gente vai trabalhar nas variáveis de desempenho. Essas variáveis ajudam a medir o desempenho das equipes com base em seus pontos, gols marcados, gols sofridos e saldo de gols, considerando médias, desvios padrão e coeficiente de variação para os últimos jogos. Vamos começar com a média de pontos. Essa variável calcula a média de pontos conquistados pelas equipes, time da casa e visitante nos últimos jogos, dando uma visão geral de seu desempenho recente. Para todas essas variáveis, eu vou utilizar como número de períodos 5, ou seja, estou calculando a média móvel dos últimos 5 jogos. A primeira variável é a pontos por partida. Então, para o time da casa, pontos H, se ele vencer, ele recebe 3 pontos. Em caso de empate, recebe 1 ponto. Em caso de derrota, 0 pontos. Já o visitante, pontos A, ganha 3 pontos se vencer, 1 em caso de empate e 0 em caso de derrota. Depois, a gente vai calcular a média de pontos. Estou calculando a média de pontos nas últimas 5 partidas para observar o desempenho contínuo de cada time. Aqui, tanto na janela quanto no número de mínimo períodos, eu estou utilizando o 5. Aqui eu estou utilizando a função min e estou utilizando o shift para deslocar o valor para a partida anterior, para evitar usar dados do jogo atual na previsão. Depois, a gente calcula o desvio padrão e o coeficiente de variação. O desvio padrão, tanto para o home quanto para o away, mede a variação dos pontos em relação à média. E o coeficiente de variação indica o nível de consistência da equipe em ponto A. Quanto maior o CV, mais variável é o desempenho do time nos últimos jogos. Então vamos executar para a gente criar essas variáveis. A nossa próxima variável é a média de gols marcados. A média de gols marcados pelos times da casa e visitante nos últimos jogos fornece uma medida da sua eficiência ofensiva. Então, começamos pela média de gols marcados. Estou calculando a média de gols marcados nos últimos 5 jogos, refletindo a capacidade de cada equipe fazer gol. Valores mais altos indicam um ataque mais eficiente. Mais uma vez, estou utilizando a janela móvel de 5 períodos e estou retirando a média atual do jogo. Eu calculo o desvio padrão dos gols marcados do home e do away, com o intuito de verificar a variação do número de gols marcados entre os jogos. O coeficiente de variação compara a variação com a média dos gols marcados. Valores altos de CV indicam uma irregularidade maior no número de gols marcados nos últimos jogos, enquanto valores baixos sugerem um desempenho mais consistente. Então vamos executar. A nossa próxima variável é a média de gols sofridos. Essa variável reflete a média de gols que os times da casa e visitantes sofreram nos últimos jogos, sendo um indicador da sua eficiência defensiva. Então começamos pela média de gols sofridos, ou seja, calculamos a média dos gols sofridos nos últimos 5 jogos, mostrando a capacidade defensiva da equipe. Quanto menor esse valor, melhor a defesa. Então aqui, mais uma vez, janela móvel dos últimos 5 jogos, utilizando o shift para retirar o jogo atual da média. Assim como nas variáveis anteriores, o desvio padrão ele mede a variação entre os jogos e o CV mostra a consistência da defesa. Um CV alto indica uma defesa inconsistente,
sofrendo um número variável de gols entre os jogos. Um CV baixo sugere uma defesa mais estável. Então calculamos o desvio padrão e aqui calculamos o coeficiente de variação. Então vamos executar. Nossa última variável de desempenho é a média de saldo de gols. O saldo de gols mede a diferença entre os gols marcados e sofridos. Ele é útil para avaliar o domínio de uma equipe nos jogos recentes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o saldo de gols. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai subtrair os gols sofridos dos gols marcados para cada equipe. Um saldo positivo significa que a equipe marcou mais gols do que sofreu. Uma vez calculado o saldo, a gente vai calcular a média. 5 períodos, utilizando o Shift para não colocar o jogo atual na média. Então, a média de saldos nos últimos 5 jogos vai fornecer uma visão sobre o domínio geral da equipe ao longo das partidas. Valores mais altos indicam um desempenho superior, enquanto valores negativos ou próximos do zero podem apontar um equilíbrio ou fragilidade. Depois a gente calcula o desvio padrão e o coeficiente de variação do saldo de gols. O desvio padrão mede a variação do saldo de gols, enquanto o CV mostra a consistência do desempenho de saldo. Valores altos de CV indicam que o saldo de gols varia muito entre os jogos, sugerindo um desempenho menos estável. Então vamos executar e vamos verificar agora como está o nosso data frame. Nosso data frame agora tem 92 colunas. Após as variáveis derivadas das odds, a gente tem pontos, média de pontos, desvio padrão e coeficiente de variação. E assim, todas as variáveis que a gente criou. Eu ainda não vou dropar essas linhas que tem Not a Number. Na nossa próxima aula, a gente vai criar as variáveis de desempenho ponderadas pela odd. Se esse conteúdo te interessa e você deseja se aprofundar ainda mais em Python, estatística, ciência de dados, tudo isso aplicado às apostas esportivas, te indico a mentoria FUT Python Trader. Link vai estar aqui na descrição. Qualquer dúvida sobre a mentoria, é só mandar mensagem lá no Telegram. Se ficou alguma dúvida sobre esse código, sobre esse vídeo, escreve aqui nos comentários, compartilha essa série com o máximo de pessoas que você puder. E é isso. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até o nosso próximo vídeo.